Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, sou do Residência Pedagógica e hoje eu vou estar passando uma aulinha bem rápida para vocês sobre transformações químicas e tabela periódica, tudo bem? Relembrando o que é matéria. A definição de matéria é dada por uma simples frase e bem abrangente. Trata-se de tudo aquilo que ocupa um lugar, ou seja, tem um volume, e ocupa um espaço apresentando um peso, ou seja, uma massa. Alguns exemplos de matéria são o ser humano, árvores, bactérias, vírus, água, mesas, veículos, a alimentação, entre muitos outros exemplos que nós podemos estar dando de matéria. Relembrando, transformações físicas são aquelas que ocorrem sem que se formem novas substâncias, ou seja, quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro. Olhando microscopicamente, percebemos que os átomos, íons ou moléculas passam por uma agitação ou reordenação, mas eles não são alterados. Aqui no caso, um exemplo é o gelo, quando ele passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Transformações químicas consistem na transformação de novos produtos originados a partir de substâncias que foram submetidas a alterações das suas características iniciais, chamadas de reagentes. Quando, a partir de dois reagentes ou mais, nós os juntamos, os misturamos, para que, a partir deles, seja formado um produto. Essas reações químicas, transformações, ocorrem a partir e por meio de diversos fatores, dentre eles a junção de substâncias, a ação da luz, a ação do calor, a ação mecânica ou a ação da corrente elétrica. Aqui eu trouxe alguns exemplos de frutas apodrecendo. Aqui a gente pode reparar que essas frutas estão apodrecendo por meio da ação mecânica. Outro exemplo é a fotossíntese, que está presente no nosso cotidiano. A fotossíntese, como o próprio nome indica, é a síntese de carboidrato a partir de água e dióxido de carbono, o CO2. O que caracteriza uma reação da fotossíntese é a absorção da luz e, através dela, ocorre a produção de alimentos nos vegetais. Sendo assim, ela é indispensável para a vida das plantas, animais e também dos humanos. As transformações químicas podem ser observadas a partir de mudança de cor, liberação de gás, formação de sólidos, cheiro característico, mudança de temperatura e formação de chamas. Aqui eu trouxe alguns exemplos da efervescência, quando nós colocamos um comprimidinho ali no copo d'água, e também da ferrugem. Como vimos anteriormente, as substâncias são representadas por fórmulas, as quais indicam os elementos constituintes através de símbolos e as quantidades de átomos através de índices. As reações químicas são representadas por equações químicas que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. Aqui estamos falando esquematicamente dos reagentes e dos produtos. Sempre que o número total de átomos dos reagentes for igual ao dos produtos, diz-se que a equação está balanceada. Aqui a gente pode ver um exemplo que está representado. A gente tem 4 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio de um lado, enquanto do outro também temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, ou seja, nossa equação está balanceada. Vamos rapidamente resolver esse exercício para ver se vocês estão entendendo. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvam as transformações químicas, lembrando que são as transformações que ocorrem de certa forma naturalmente. Então, aquecer uma panela de alumínio? Não. Acender um fósforo? Sim. Ferver água? Não. Queimar açúcar para fazer caramelo? Sim. E fazer gelo? Não. Então, a alternativa correta é a alternativa B, 2 e 4. Bom, pessoal, agora vamos lembrar rapidamente quais são as características de um átomo. O que é o átomo? O átomo é a partícula fundamental da matéria.
Uma curiosidade é que seu nome foi dado pelo filósofo grego Demócrito, que viveu entre 546 e 460 a.C. Ele acreditava que todos os materiais possuíam em uma parte bem pequena, uma parte que seria indivisível. Bom, a palavra A vem de não e tomos de divisões. Bom, pessoal, como passado anteriormente, a estrutura do átomo é constituída pelo núcleo, onde encontra-se a parte central do nosso átomo, pelos prótons, que são partículas elétricas positivas, nêutrons, partículas eletricamente neutras, os elétrons, que são partículas eletricamente negativas, e a eletrosfera, onde estão os elétrons. O número atômico é o número que indica a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. Ele é representado pela letra Z e ele é sempre igual à quantidade de prótons. Cada elemento possui o seu próprio número atômico e, consequentemente, o seu próprio número de prótons. E o que diferencia um elemento químico do outro é o seu número atômico. O elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A diferença entre os elementos químicos é a quantidade de prótons presentes no seu núcleo, ou seja, o número atômico Z, como foi passado para vocês aqui agora anteriormente. Relembrando, então, que o número de prótons e o número atômico de um elemento químico sempre será o mesmo. Já o número de massa é dado pela soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons que possui em um átomo. Então, a nossa formulinha química aqui é A é igual a Z mais N. Para vocês se lembrarem, então, A é o número atômico que nós vamos procurar, o número de massa é igual a Z, o número de prótons, mais o número de nêutrons. O átomo nêutron é definido por... É um átomo que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Um exemplo para vocês é o hidrogênio. Ele tem um próton e ele também tem um elétron. Agora vocês vão conhecer um pouquinho melhor a história da tabela periódica e como ela se originou. Você conhece a história da tabela periódica e como ela surgiu? A tabela periódica se originou a partir da organização. Os cientistas queriam organizar todos os elementos químicos conhecidos até então. Ela teve seu início no século XIX por volta do ano de 1829, quando os químicos decidiram propor um método de organização dos elementos químicos conhecidos até então, que na época eram apenas 32 elementos. No início do século XIX, os químicos possuíam conhecimento sobre diversas características, como densidade, massa atômica, reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição e o estado físico. Foram esses conhecimentos que serviram de ponto de partida para a origem da tabela periódica. Foram esses conhecimentos a base para o ponto de partida da origem da tabela periódica. Ao longo de 200 anos, foram vários químicos e cientistas que procuraram organizar os elementos químicos. Foram esses conhecimentos que serviram de partida para a origem da tabela periódica. Ao longo de 200 anos, foram vários químicos e cientistas que tentaram propor formas de organizar os elementos químicos. Um dos primeiros que se destacou nessa tentativa de organização dos elementos foi Dobereiner, com a Tríades de Dobereiner. No ano de 1829, o químico alemão organizou a primeira tabela periódica da história. Ela apresentava os 3 primeiros elementos químicos conhecidos até então e foi batizada por ele de Tríade de Dobereiner. Esta tabela periódica foi denominada de tríade porque os elementos foram organizados em grupos de 3. Cada grupo apresentava os elementos que possuíam características químicas semelhantes. Estes elementos eram lítio, sódio e também o potássio. Um fato interessante em relação às tríades de Dobereiner é que a massa atômica do elemento central da tríade era exatamente a resultante da média aritmética entre as massas atômicas dos outros 2 elementos da tríade. Aqui, como está no exemplo, olha, nós temos que a massa do sódio
é igual à massa do lítio mais a massa do potássio. Isso tudo dividido por uma média, e aí, ao final, deu a massa atômica, que foi denominada as tríades de Dobereiner. Outro a ganhar destaque foi o parafuso telúrico de Alexandre de Champcortot. Champcortot distribuiu os elementos, os pontos escuros da imagem, químicos em uma ordem crescente de massa atômica ao longo de uma faixa espiral existente dentro de um cilindro de telúrico. Desta forma, ele observou que com esta organização, os elementos posicionados na mesma linha vertical apresentavam semelhanças e propriedades químicas semelhantes. Lei das oitavas foi o nome proposto pelo químico inglês Newlands no ano de 1865. Ele também era músico e montou a tabela de acordo com as notas musicais: dó, lá, ré, mi, fá, sol, lá e si. Ele organizou os 61 elementos químicos em ordem de massa atômica e os colocou em colunas verticais. E observou que os elementos químicos presentes na mesma linha horizontal de oitavas diferentes apresentavam propriedades químicas semelhantes. A tabela periódica de Mendeleev. Durante seus trabalhos com elementos químicos, Mendeleev tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um desses elementos em fichas. Em dado momento do ano de 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev manteve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando características e semelhanças dos elementos. Assim, surgiu uma das primeiras tabelas periódicas como nós conhecemos hoje em dia, a partir de colunas verticais e também de colunas horizontais. A tabela periódica de Moseley. No ano de 1913, o químico inglês Henry Moseley, a partir da tabela proposta por Mendeleev, montou a própria tabela periódica nos padrões que conhecemos até os dias de hoje, sendo a organização composta por 4 grupos principais com suas propriedades físicas e químicas, sendo os metais, semimetais, ametais e gases nobres. E o hidrogênio, um elemento estudado à parte de tais grupos. A tabela periódica atual não mudou muito, apenas passou por algumas atualizações a partir de descobertas. A última atualização realizada na tabela periódica foi em 2016, com o surgimento e descobrimento dos elementos número 113, 115, 117 e 118, que foram recentemente adicionados à tabela periódica tradicional que já conhecemos. A organização atual da tabela periódica, os elementos estão dispostos em ordens crescentes de número atômico, de modo a formar 7 linhas e 18 grupos ou famílias, que são as colunas que nós já conhecemos. Os elementos dos grupos 1 e 2 e de 13 a 18 são chamados de elementos representativos. Enquanto os elementos dos grupos 3 a 12 são os elementos de transição. Já os elementos das duas linhas separadas da tabela são denominados lantanídeos e actinídeos. Aqui nós podemos observar essa organização aqui neste desenho, nessa ilustração da tabela periódica, os elementos representativos, metais de transição, elementos representativos e metais de transição interna e também os gases nobres, cada um representado pela sua cor, aqui na nossa tabela periódica. A seguir, vocês vão ver algumas características dos grupos que estão presentes na tabela periódica. Dos não metais, eles não conduzem o calor ou a eletricidade, são encontrados nos estados sólido, líquido e gasoso e têm a tendência de receber elétrons e formar íons e ânions. Os metais têm uma boa condutividade térmica, ou seja, o calor. Também tem uma boa condutividade elétrica, um brilho característico e ductibilidade.
Já os gases nobres são pouco reativos e são gases monoatômicos e estão presentes nas temperaturas ambientes. Aqui nesta outra tabela vocês podem observar de forma melhor essa organização entre os grupos e famílias, entre os números de elétrons na camada de valência, distribuição eletrônica da camada de valência e o nome da família de cada elemento. Aqui vocês podem observar que os grupos e famílias estão distribuídos desde o 1 até o 18, como ilustrado na tabela periódica para vocês. A tabela periódica e a configuração eletrônica dos elementos. O esquema a seguir mostra o subnível mais energético dos elementos em função da sua localização. Os elementos que apresentam o subnível S ou P como os mais energéticos são denominados como elementos representativos. Já os elementos que apresentam o subnível D ou F como mais energéticos são denominados como elementos de transição. Então, S e P são denominados como elementos representativos e são os mais energéticos, enquanto os subníveis D ou F são os subníveis de menor energia e são denominados elementos de transição. Tudo certo? E aqui a seguir está representado uma tabela periódica para vocês. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos dividindo essa tabela por linhas e colunas, que são horizontais e verticais. Nelas temos a família de 1 a 18, temos os metais de transição, os metais, os ametais e o hidrogênio. Agora algumas curiosidades da tabela periódica. Esta daqui é uma tabela periódica dos elementos em figuras. Vocês podem encontrar ela digitando tabela periódica em figuras no Google. É muito legal, pois tem alguns objetos, alguns alimentos, para a gente conseguir visualizar isso bem melhor. O primeiro elemento isolado em laboratório foi o fósforo, que foi descoberto há cerca de 350 anos. Foi isolado, produzido em laboratório em primeiro elemento químico. Fósforos, no latim, que significa dar à luz. Em 1855, passou a dar o nome a essa função e é um objeto que todos conhecemos, seu homônimo.